Alma querida e boa, saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás viva, alma querida. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Alma querida, já nos dizia o grande jurista brasileiro Rui Barbosa: quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje ou para quando. O caso é que seus frutos podem ser tardios, mas são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato de manhã, outros cavam para si mesmos, outros a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Estes lavram para o seu país, para a felicidade dos seus descendentes e da humanidade. Nós vamos narrar uma breve história de uma família que, uma vez por semana, fazia o culto do Evangelho no lar. Esta mensagem se chama Jesus Mandou Alguém e consta do livro A Vida Escreve. Naquela família, o culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite. E o senhor João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, onde eles estavam terminando as orações, eles estavam ali na mesa e esperavam o café, que a família sempre saboreava ao final de todas as orações. Ana Maria, uma pequena de 7 anos, ela reclamou ao avô: Vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces. Vem, Jesus. Venha, Jesus. E Jesus nunca veio. O avô riu-se, bondoso, e explicou: Filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições. Sabe? E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele, de Jesus, junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. E o seu João Pires ia continuar. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento, repartia, servia o café e outras coisas para as crianças. E antes que o vovô terminasse de falar à netinha, batem à porta. Ana Maria, a menina de 7 anos, e Jorge Lucas, o mais crescidinho, pouco mais velho, correm para atender. Daí a instantes, eles voltam
enquanto o menino, ele grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. E a senhora Pires instintivamente exclama: que é isso? A estas horas? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô e informa, encantada: vovô é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. Então, o chefe da casa acompanhou a netinha. E depois de poucos instantes, voltaram, trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos. As roupas em frangalhos, a grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. E ante a surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina veio. Com ele, segurou-lhe a mão direita e perguntou: senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos. E Ana Maria para o avô: eu não falei, vovó. Eu não falei, vovô. O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona, uma poltrona da casa. Alimentou-se, recebeu tudo o que precisava. E o seu senhor João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. E antes da despedida, a pequena dormiu feliz. E após abraçar o inesperado visitante, no até amanhã, o chefe de família, o seu João, enxugando os olhos, falou sensibilizado: graças a Deus, hoje tivemos um culto mais completo do Evangelho. Pois é. Semeemos no coração da criança o bem, a fraternidade, a caridade. Então, semear o bem é colher felicidade. E vamos mais uma vez ao encontro de Jesus, nosso conselheiro, nosso amigo, o amor da nossa vida, o exemplo para as nossas boas ações. E nós vamos lembrar então da parábola do semeador, não é? Então, vamos lembrar que estava Jesus a findar o segundo ano da vida pública e ali estava expirando o inverno. E a primavera dispunha-se a celebrar a sua entrada nas terras da Palestina. Seria, pois, em março, abril do ano de 32. A vida de Jesus era a de um semeador. Tal era a vida do Nazareno,
e desde Jerusalém até Cafarnaum, desde as margens do Jordão até as fraldas do Líbano. Ora, entre as classes cultas da Judéia, ora, entre os pescadores, rudes da Galileia. Hoje com os hereges da Samaria, amanhã com os pagãos da Ciro-Fenícia, por toda parte espargia ele a semente dourada do seu evangelho redentor. Semeava, semeava, semeava. Mas os terrenos aí quantos diversos eram. E o grãozinho de ótima qualidade, nem em todos os terrenos conseguiu deitar raízes e sazonar frutos. E começou Jesus a descrever a sorte de vicissitudes da palavra que espalhava nos corações dos homens. E que seus discípulos levariam até as mais longínquas plagas do universo. Numa daquelas formosas manhãs de primavera, dirigiu-se ele às margens do Genezaré, não longe de Betsaída. Vinha cercado de grande multidão de povo, ávido de ouvi-lo. Não encontrando lugar mais apropriado, foi conduzi-lo às praias do lago. Subiu a uma embarcação, sentou-se e principiou a falar às turbas agrupadas nas sinuosidades do litoral, nas encostas das colinas e dos rochedos que se erguiam ao fundo. Escutai, disse o mestre, fazendo um gesto amplo com a mão. Seguiu-se um grande silêncio. Nada mais se ouvia senão o suave murmúrio das ondas na arenosa praia. Então prosseguiu Jesus. Eis que saiu um semeador a lançar a semente. E ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada aos pés, e comeram-na as aves do céu. Outra caiu em solo pedregoso, mas depois de nascer, foi crestada pelo sol e secou por falta de umidade. Outra ainda caiu ao meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a porfia, e sufocaram a semente, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa. Nasceu, cresceu, deu fruto de 30, de 60 e de 100 por um. Após breve pausa, exclamou o mestre: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Calou-se, deixando o auditório imerso em cogitações. Cada qual repetia interiormente o que acabava de ouvir, e alguns se puseram a procurar com os olhos a figura daquele semeador nos campos circunvizinhos. Quão vária era a sorte das diversas sementinhas. Pela tarde, quando Jesus se achava a sós com os seus, aproximaram-se dele alguns dos discípulos e, desejosos de conhecimento mais profundo, pediram ao mestre que lhes explicasse o sentido da parábola da manhã. Jesus atendeu prontamente ao pedido e disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Escutai, pois, o sentido da parábola do semeador. A semente simboliza a palavra de Deus. É o filho do homem que a lança à terra. Encontra-se à beira do caminho nos que ouvem a palavra do rei.
Mas logo vem as forças das trevas e lhe tira do coração, para que não tenham fé e nem salve. Acha-se em solo pedregoso nos que ouvem a palavra e a recebem com gosto, mas não têm raízes. Creem algum tempo, mas no dia da tentação desfalecem. E quando rompe uma perseguição por causa do evangelho, logo se escandalizam e desertam. Caiu entre espinhos nos que ouvem a palavra. Sobreveio-lhes, porém, os cuidados mundanos, as riquezas enganadoras e os prazeres da vida, e sufocam a pregação, deixando-a sem fruto. Caiu em terra boa nos que ouvem a palavra, aguardam em bom e piedoso coração e produzem fruto pela perseverança, de 30, 60 e 100 por um. Acabava Jesus de propor aos seus ouvintes a parábola do semeador, analisando a história exterior e as 1001 peripécias do seu evangelho neste mundo. Faltava um ponto a ilustrar: a história interna dessa sementinha. Para mostrar a força íntima do grão, a misteriosa vitalidade da palavra de Deus, passou ele a falar ao povo e aos discípulos nestes termos: o reino dos céus é semelhante a uma semente que o homem lança ao campo. Durma ou vigie, quer de noite, quer de dia, a semente germina e vai crescendo sem que ele saiba como. Porque a terra por si mesma produz primeiro o pé, depois as espigas e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto o permite, lhe mete a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Comparação mais verdadeira não podia o Divino Mestre encontrar para concretizar a evolução paulatina do reino de Deus. Contemplemos um grãozinho de trigo. Que coisa insignificante que é, né? Um pouco de substância branca, farinhenta, um germezinho minúsculo, e tudo isso envolto numa película delgada. Nada mais. Nada mais? Nada mais enxerga a vida humana. E venham os sábios do mundo todo, venham todos os lentes das academias e universidades, venham com todo o cabedal da sua ciência e com todo o arsenal dos seus instrumentos e aparelhos. Não conseguirão descobrir nesse grãozinho outra coisa senão um pouco de farinha, um germe e uma película exterior. Mas será que nestas coisas consiste a essência daquela semente? Não. Isto é apenas o corpo, o esqueleto visível, mas não a alma do grão de trigo. É certo? Que ele tem uma alma. Ou, se preferirem, um princípio vital. Mas esse ser misterioso se subtrai a todas as nossas pesquisas e investigações. Pode a ciência compor um grão de trigo perfeitamente igual que a natureza produz? Pode dispor todos os componentes materiais com número, peso e medida na mais rigorosa proporção? Será sempre um cadáver de semente e nunca uma sementinha viva e viável. Falta-lhe nada menos que o principal: a alma, o princípio
vital. Deite-se à terra uma semente natural. Eis que nasce maravilha esmeraldina de uma planta, encerrando no seio a inexplicável propriedade de se reproduzir a si mesmo. Deite-se à terra uma semente artificial. Não tardará a apodrecer, sem deixar vestígio de si. Eis o que acontece com o reino de Deus. Eis o que sucede com as criaturas humanas. O reino de Deus possui uma misteriosa força intrínseca, invisível, mas real. O olhar do homem nada disto compreende, porque lhe falta a visão espiritual. Em virtude daquela misteriosa vitalidade, o grãozinho germina, brota, cresce, floresce, frutifica e se reproduz incessantemente, sem que necessária seja uma nova intervenção da parte do semeador. Pois aqui atua uma virtude imanente e quase automática. Alma querida, o mesmo acontece com a semente do Evangelho, o reino de Deus na terra. Uma vez lançado no seio da humanidade, ele segue a sua marcha através dos séculos, expandindo a sua vitalidade intrínseca por toda a parte onde encontre terreno propício, algum coração humano que lhe ministre as seivas e os elementos necessários para poder germinar, crescer e produzir frutos. Basta que a vontade humana lhe ofereça um terreno favorável. O grãozinho que se deita à terra não tem haste, nem folhas, nem flores, nem frutos. Mas todas essas maravilhas orgânicas se acham latentes, potencialmente inclusas nessa sementinha. Brotam-lhe do seio com espontânea e irresistível necessidade. A planta perfeita, com todas as suas partes e os seus órgãos, não é uma falsificação da semente, e sim o seu desenvolvimento natural. E o reino de Deus em nossos dias tem aspecto algo diverso do que existia no tempo dos apóstolos e dos cristãos das catacumbas. Modificou-se, portanto, o Evangelho? Adulterou ele o seu caráter? Falsificou a sua natureza primitiva? Desenvolveu-se apenas e nada mais. Desentranhou-se em formas visíveis o misterioso princípio vital, que desde o início se achava oculto em seu seio. Que diríamos de um grão de trigo que, depois de lançado à terra, continuasse invariável, sem ostentar uma folha, uma florzinha, uma espiga? Não seria indício de morte ou de enfermidade? E que ideia formar de uma religião que não evoluísse sem prejuízo da genuinidade do seu princípio vital? Religião morta, doentia, estagnada. A mensagem do Cristo será sempre a mesma em sua essência e natureza. Sua alma não conhece mudança, mas deve
e há de se necessariamente expandir-se incessantemente até a consumação dos séculos. É esta a intenção, a vontade do divino semeador. Vamos orar? Ao campo, em manhã ridente, dirige-se o semeador, caminhando indiferente pelos gramados em flor. Do saco que a mão levava, caem-lhe os grãos à toa, que ele nunca examinava se a terra era má, nem boa. Ora em torrão pedregoso, ora da estrada à beira, ora em silvedo espinhoso, depois em fecunda leira. E seguiu, foi andando pelos campos que encontrou, sempre, sempre semeando, até que o saco esvaziou. O que sucedeu? A semente que entre pedras foi cair, nasceu, viveu curtamente e secou sem produzir. A que à beira dos caminhos desamparada ficou, comeram-na os passarinhos, nem ao menos germinou. Cresceu fraquinha, enfesada, a do meio do espinhal, mas das silvas apertada veio a morrer afinal. Só a última, a ditosa, que em bom terreno caiu, vingou, bela, vigorosa, e frutos bons produziu. Sois a aurora de esperanças do Brasil, meditai atentamente nos ensinos que ela encerra, e para a boa semente, sede como a boa terra, que ela germine possante nas vossas almas em flor, que medre e em fruto abundante recompense o semeador. Vamos lá, então, oração no coração, agradecer, porque ao reencarnar nós ganhamos muitas sementes, ou melhor, foram confiadas a nós sementes do amor, da fraternidade, da alegria de viver, do trabalho, da honestidade, do bom caráter, do amor. Quantas sementes nós recebemos da espiritualidade? Estamos plantando? Bem, mas e todas essas sementes que foram germinadas, foram semeadas em nós, elas estão germinando? Esforcemo-nos para que isto aconteça. E continuemos. Já que recebidas em nossas mãos as sementes, semeemos. Semeemos. Elas encontrarão um terreno fértil, onde germinarão, crescerão, florescerão e, com toda certeza, darão frutos maravilhosos. Que Deus a todos abençoe. Fiquemos em paz. Valorizemos as sementes e façamos bom uso delas. Muita paz. Até a próxima live. Até lá. Desejamos a todos e derramamos e jogamos para todos, plantamos em todos as sementes da coragem, da saúde, da esperança, do amor.
Até sempre. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia.